Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Felizmente. Né? Somos psicólogas, somos amantes da vida e acreditamos que é possível ser feliz. Felizmente é possível contemplar o sol. Somos um canal de educação em psicologia, onde compartilhamos práticas, teorias, onde compartilhamos técnicas, orientações, informações fundamentadas. Nós cremos que conhecimento é poder, mas que conhecimento fundamentado é poderoso. Estou aqui hoje com a minha parceira Mônica Costa e com um convidado para lá de especial, o psiquiatra Dr. Arnaldo Moreira de Oliveira Júnior. Sejam bem-vindos. Obrigada, eu sou Mônica Costa, eu sou neuropsicóloga, trabalho com psicoterapia e com reabilitação cognitiva e desenvolvimento de pessoas nas organizações. E hoje me sinto muito honrada, né, de poder estarmos aqui dando continuidade a esse projeto e lado a lado com o Dr. Arnaldo, que é um médico que tanto admiramos, nosso amigo e parceiro. Seja bem-vindo, Arnaldo. Muito obrigado, muito agradecido por essa acolhida tão calorosa, por essa receptividade, por esse convite e essa oportunidade que nós temos hoje de esmiuçar um pouco mais a respeito de questões que são tão importantes, né, que precisam ser melhor esclarecidas e como vocês colocaram muitíssimo bem, né, o conhecimento é poder e quem tem um conhecimento fundamentado, de fato, é poderoso. Então, a nossa ideia, a nossa intenção aqui é esclarecer o máximo possível e fico aqui à disposição de vocês. Perfeito. O meu nome é Thaís Rodrigues, né? Sou psicóloga clínica. Entre formação teórica e prática, formação continuada e prática em psicologia, tenho 22 anos de psicóloga. Não vou dizer o tempo não, para não me comprometer. Então, assim, eu creio muito nisso, Arnaldo, que a gente precisa trazer um conhecimento fundamentado. Um dia desse eu vi na internet, assim, sobre que assunto você é capaz de conversar por mais de 5 minutos. E a gente vê muitas informações dentro da nossa área, a gente sempre vê um pitaco, uma dica, uma informação de comportamento, de pensamento, de sentimento, né? E aqui a gente vai trazendo informação muito fundamentada. Hoje a gente traz um tema impactante, um tema polêmico, um tema que chama a atenção, e o tema do nosso encontro hoje é possível ser feliz depois de um diagnóstico de transtorno psíquico? E eu gostaria de introduzir esse tema extraindo duas expressões desse título: ser feliz e transtorno psíquico. Vamos começar com o transtorno. Estamos recebendo aqui um psiquiatra, vai nos ajudar a costurar essa informação, né? Quando a gente fala de um transtorno, logo do início a gente fala de um paciente que chega sentindo um conjunto de sinais, de sintomas, sentindo desconforto, sentindo medo, angústia, sentindo uma falta de um funcionamento normal, né? Dentro do que ele chama do pensamento, do comportamento, das emoções. Muitas vezes, o que ele sente já impactando suas relações profissionais, suas relações familiares, amorosas, sociais. E aí ele vem para profissionais de saúde mental, psicólogos, psiquiatras. A gente trabalha sempre eu digo que no mínimo a 4 mãos. A gente precisa costurar, né, esse trabalho juntos. E ele acaba recebendo, sim, uma hipótese diagnóstica ou um diagnóstico já fechado de um transtorno psíquico. É possível ser feliz depois disso? Pois é, interessante a gente também ressaltar que muitas vezes o paciente, quando ele busca o apoio da clínica, ou clínica psicológica ou psiquiátrica, quando ele está numa fase de adoecimento muito severo, é comum também ele ser levado. Eu gosto muito de fazer colocar essa observação, porque às vezes o paciente ele está tão sem lucidez, que é o ápice, né, do adoecimento, ele perder a lucidez. Ou seja, ele não é capaz de raciocinar bem, ele está desorientado, e a família percebe e busca o apoio. E a gente sabe que quando isso acontece, esse adoecimento, ele já vem de muito tempo. Então, assim,
É preciso a gente começar a conversar, talvez, identificando os primeiros sinais. O que seria um diagnóstico psíquico? Exatamente. E também ressaltando que nem todo sinal significa uma patologia. Existe uma diferença entre aspectos que são normais e aspectos que são patológicos. Então, qual é, digamos assim, a medida que nós utilizamos enquanto profissionais da área de saúde mental para identificar e diferenciar o normal do patológico? Porque, por exemplo, a ansiedade, ela existe ansiedade nos parâmetros normais e existe ansiedade transtorno. Né? E daí, como é que a gente mede isso? Na sua clínica, Arnaldo, quando você costuma atender pacientes, nos primeiros atendimentos, você percebe essa confusão? Ou do paciente, ou de quem leva o paciente? Sim, sim, é bastante comum. Né? Sempre que nós lidamos com outras pessoas e suas complexidades, nós sabemos que existe uma necessidade de que nós comecemos ali a consulta já quebrando alguns tabus, né? Já informando, né, algumas questões bastante importantes, e isso tem uma raiz histórica, né, que não pode ser desprezada. Por muito tempo, né, a medicina ela teve alguns pequenos retrocessos, né? E além desses pequenos retrocessos, algumas formas de tratamento, algumas ausências de tratamentos eficazes fizeram com que muitas pessoas recebessem diagnósticos, tratamentos que não eram os mais adequados, né? Então, com a evolução da ciência médica, e especificamente da minha especialidade, da psiquiatria, nós conseguimos sim observar e levar melhora a essas pessoas, né? Nós conseguimos buscar centralizar aquelas ideias que estavam tão desordenadas, né? Explicar para os familiares o procedimento a ser tomado, e aí, de fato, a informação ela é a mais importante ferramenta que nós temos, porque do ponto de vista de avaliação nós temos toda uma série de critérios que precisam ser respeitados, precisam ser respondidos, para que de fato nós tenhamos então um diagnóstico e eventualmente o tratamento, que pode ser, né, com medicação ou não. Cada pessoa vai ter intensidade de sintomas diferentes, vai ter redução de sua funcionalidade em graus diferentes, e é aquilo que nós até conversávamos um pouquinho antes de iniciarmos aqui esse bate-papo, né? Que era justamente a questão de que os transtornos existem, mas eles não são transtornos que necessariamente obedecem um grau, né? Entre um grau e outro existe aí um leque importante. Então, nós temos muito mais um espectro de possibilidades do que necessariamente algo do tipo transtorno leve, moderado ou grave. Embora para fins de classificação ainda haja essa classificação, mas não é exatamente assim, né? A subjetividade da mente humana ela é muito superior ao que nós conhecemos hoje, embora tenhamos esse arsenal tão grande de conhecimentos, de pesquisas, né, de avanço na neuroimagem, nos exames que identificam não só a estrutura cerebral, mas que identificam também a funcionalidade de todo o sistema nervoso e as suas relações com os demais sistemas. Então, é uma complexidade muito grande e, ao mesmo tempo, necessita justamente dessa grande parceria que nós temos para que o bem-estar do paciente prevaleça, né? O médico psiquiatra está sempre junto com o psicólogo, com o terapeuta ocupacional, com o nutricionista, com o enfermeiro. Então, não há um profissional ou dois profissionais. Nós temos, na verdade, uma equipe, né, multiprofissional, que é muito importante nesse processo. Eu acho tão interessante hoje essa integralidade. Sim. Como essa integralidade trouxe para o paciente, né, e para a sua família uma certeza de que todo tratamento ele é individualizado. Por mais que nós tenhamos um manual de referência, como o DSM-5, por exemplo, né, e outras teorias que nós
outras técnicas que nós utilizamos na clínica, mas a gente sabe que essa subjetividade que você citou, você falou 2 tópicos que me chamou muita atenção. Essa subjetividade que leva você a pesquisar, considerando a história do sujeito, não é isso? Considerando a família, considerando contexto, as pressões que ele sofre. E outro aspecto que você citou, mas eu vou terminar logo esse, porque a gente vê muito hoje as pessoas falarem assim, eu tenho transtorno de ansiedade, aí eu tô com depressão. E você percebe que as pessoas confundem um transtorno depressivo com a tristeza temporária. Ou, por exemplo, ansiedade. Você vive determinadas situações hoje que naturalmente você sente ansiedade. E tem fases que você sente mais ansiedade. Vamos dizer, você está aí numa prévia de um concurso público. Tá? E você vai investir os 5 anos da sua vida estudando para esse concurso. Portanto, é natural que antecedendo a essas provas, você tenha um nível de ansiedade. Eu, particularmente, quando eu vou fazer alguma palestra, né, desde que eu comecei a trabalhar nessa área, e fazendo palestras, aulas nem tanto, porque numa aula a gente se sente mais acolhido. Numa palestra você se sente estar falando sozinha. Né? Você pensa, puxa, 100 pessoas. Quantos irão prestar atenção a mim? Então, geralmente você fica com ansiedade, que os artistas, né, que se apresentam muito para um público grande, consideram que é o sinal de que tudo vai dar certo. Sim. Então, esse foi um ponto. Temos esse comentário. Pois é. E o outro ponto é a questão da história. Eu me lembrei de um filme chamado Bicho de 7 Cabeças. Perfeito. Muito interessante, porque todo psicólogo, todo psiquiatra deveria assistir esse filme. E mais, eu acho que todas as pessoas deveriam assistir, porque ele é um clássico do cinema nacional e ele trata de um jovem que começou a fumar maconha. Né? Isso, acredito, nos anos 70, né? Quando existia digamos assim, um preconceito, uma perseguição, né? Uma caça às bruxas. E daí quando o pai, que era... Não sei se você já assistiu esse filme, já, Arnaldo? Ainda não, mas vou assistir sem dúvida. É interessante. Depois dessa indicação. É porque ele é antigo. É. Ele é bem antigo, mas ele tem uma leitura linda. Vou assistir. Porque, na verdade, eles enlouquecem ele. Uhum. Eles enlouquecem, literalmente. O que seria digamos assim, um desvio de conduta. Até uma normalidade na faixa etária do adolescente. Exatamente. Virou realmente um enlouquecimento. E você falou, Arnaldo, com muita propriedade, que hoje, com o avanço da ciência, né, da medicina, da psicologia, das ciências do comportamento, existem outras técnicas, outras práticas, é uma visão diferente. Então, hoje é mais fácil a gente conseguir diagnosticar e diferenciar o normal do patológico. Eu gosto de usar a seguinte explicação, no sentido de psicoeducar os pacientes no consultório. Existe o adoecimento e existe o sofrimento. Né? Então, você fala assim dos critérios de leve, moderado, severo, a gente já está falando da escala do adoecimento. Mas existe o sofrimento. Né? A gente recebe muitos pacientes que não estão adoecidos, eles estão sofrendo. A psicanálise diz, a dor de existir existe. Né? Eu passo por uma separação, eu passo por um luto, eu passo por uma ansiedade de concurso, a gente está aí para sair o resultado do SISU. Quantos jovens hoje não estão nessa ansiedade, nessa expectativa, né? nessa angústia mesmo de saber o que vai direcionar a sua vida daqui para frente? Mas isso não é um adoecimento, isso é um sofrimento existencial. Isso é uma dor de estar vivendo os altos e baixos da vida, né? Então, eu gosto de usar esse conceito para mostrar que nem todo sofrimento psicológico é um adoecimento psicológico. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade de enquadrar o que é doença e o que é sofrimento. Né? Então, chega um paciente muito mal, você acha que eu estou com depressão? Eu estou sentindo, não estou conseguindo dormir, não estou conseguindo comer, né? Tô chorando o tempo todo, não estou conseguindo trabalhar. E a gente diz, aconteceu alguma coisa na sua vida? Não, eu perdi um emprego assim de 20 anos há 15 dias, mas fora isso não aconteceu nada não. E eu pergunto assim, você acha que você gostaria e você deveria estar se sentindo como? Como é que você acha que deveria estar para você? Tudo bem?
não teve impacto, isso não fez com que você sentisse no teu corpo, no teu funcionamento, no teu sono, nas tuas relações, um sofrimento psicológico. E aí muitas vezes a gente não quer, porque a gente vive a sociedade hoje da cultura da felicidade, né? E às vezes até a nossa própria área. Por exemplo, qual é o conceito de saúde pela Organização Mundial de Saúde? Saúde não é apenas a ausência de doença. Saúde é um completo bem-estar físico, mental e social. Quem vai entrar nessa condição? Eis a questão. Principalmente Lançamos hoje, né? aqui. Principalmente Eu hoje. não vou entrar nessa condição. Uhum. Pois é, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, fala justamente do bem-estar biopsicossocial. No entanto, é muito frágil colocar um conceito deste tipo pelo nível de oscilações naturais que o ambiente, que a vida, que cada pessoa tem intrinsecamente. Então, considerar a felicidade como algo permanente, isso é muito perigoso, né? Eu acho que hoje nós vivemos um momento, não apenas local, mas mundial, em que a felicidade, na verdade, tem sido bastante discutida, tem sido bastante buscada, mas cada vez menos alcançada. Normalmente nós vemos as pessoas ali naquele metaverso, por exemplo, né, idealizando todo um estilo de vida, um estilo financeiro, um estilo estético até, mas que na prática não são as pessoas que realmente estão ali ao nosso lado. E isso influencia não apenas a pessoa que coloca todo aquele perfil, coloca todo aquele excesso de filtros, enfim, mas também influencia outras pessoas. E isso gera, de fato, alguma ansiedade, algum nível de angústia, porque as pessoas inevitavelmente, nós, enquanto pessoas, inevitavelmente, realizamos algumas comparações. E as comparações tendem a trazer um nível de tensão aumentado. Porque normalmente a comparação é feita com aquela pessoa que, de repente, se encontra num extremo, né? Num bom momento financeiro, num bom momento de constituição familiar, aquela pessoa que está bem, mas que ela vai se comparar. Poxa, mas eu ainda estou solteira ou solteiro, eu ainda não tenho o meu emprego, eu ainda estou fazendo vestibular, né? Que é uma das fases assim que mais causa tensão. E aí nós nos preocupamos no sentido de realizarmos sempre a pergunta: até que ponto isso interfere na funcionalidade de cada pessoa e até que ponto isso é algo que vai trazer uma experiência positiva futuramente, né? Que vai trazer a tão sonhada sabedoria, na verdade. Se essa comparação está me levando a modelar alguém, me inspirar em alguém para que eu possa alcançar meus propósitos, ou se está me causando ansiedade e angústia. A terapia cognitiva, ela classifica a comparação como um pensamento disfuncional. Sim. Ou seja, um pensamento errado é um pensamento que adoece. Por que ela classifica dessa forma? Porque a gente tende a nos comparar com pessoas que estão em movimentos diferentes, momentos diferentes, períodos diferentes, né? A vida é diferente, a minha vida é diferente da sua, mas eu me comparo com você. Então, eu estou criando uma classificação mental errada que vai me trazer angústia, sofrimento, né? Que vai me trazer um sofrimento. Que essa sequência de sofrimento, ela pode me levar a um adoecimento. Se eu estiver bombardeado aí de sofrimento, eu sempre digo assim, a gente recebe o paciente no consultório e eu gosto de usar essa classificação. Diferenciar o sofrimento do adoecimento. Às vezes, quando a gente faz essa diferenciação, o paciente diz assim, mas se é só um sofrimento, então nem vou vir para cá, né? Então, nem preciso ter muito... Não se dá muita importância. Não, porque se eu fico sofrendo, eu vou instalar, né? Eu tenho a possibilidade de instalar uma doença, um transtorno, desses que a gente chama até de... Eu chamo de transtorno mental oportunista. Por que ele é oportunista? Porque minha desregulação cognitiva, minha desregulação emocional, meu estilo de vida, ele vai desaguar na patologia. Faz sentido isso, Arnaldo? Faz completo sentido. O excesso é o que vai diferenciar de fato se nós temos um transtorno ou se nós temos um sofrimento, como tantos outros pelos quais nós passamos na vida. Sim.
Então, como foi muito bem colocado, o sofrimento é parte do cotidiano. Mas esse sofrimento, ele pode ser aliviado, ele pode ser trabalhado. O pensamento pode ser estruturado de modo que passe a entender, de modo que ele passe a figurar, não superdimensionando o problema, mas sabendo que o problema existe, né, e que há uma possibilidade de enfrentamento e de resolução. No entanto, esse processo de acumular as dores, de acumular o sofrimento, começa também a ter repercussões mais importantes no organismo como um todo. O sono começa a ficar ruim, o apetite começa a se alterar, algumas pessoas ficam com mais ou com menos apetite. Muitas vezes a gente começa a ver que existe ali uma queda de cabelo, né, que é o chamado eflúvio telógeno. Existem alterações importantíssimas a nível gastrointestinal e hoje, mais do que nunca, se fala bastante dessa ligação do eixo mente, cérebro, intestino. Né? Porque, na realidade, nós não temos uma desconexão de sistemas. Todos os sistemas existem justamente para que beneficiem o sistema orgânico que está ali associado. Então, a partir do momento que eu começo a nutrir pensamentos muito negativos, começo a supervalorizar o sofrimento, começo então a adquirir comportamentos disfuncionais, sejam eles alimentares, de sono, sedentarismo, tudo isso vai desembocar de fato num transtorno, né? Que apesar do nome feio que eu costumo dizer, né, transtorno, né, o americano ele chama na verdade desordem, né? Então, apesar de a gente ter esse processo, é possível, né, intervir precocemente para que nós não desaguemos no transtorno, na desordem e que necessite de medidas mais severas, digamos. Maior comprometimento da vida, né? Eu gosto do termo transtorno. E eu utilizo também como diferenciar a diferença entre a doença e do sofrimento, porque o transtorno transtorna. Hoje a gente tem, diante da popularização da saúde mental, né, se fala muito em saúde mental. A pandemia trouxe muito esse termo, né? Uma onda da pandemia foram as doenças de ordem psíquica, né? Depressão, ansiedade, abuso de substância, transtorno de alimentação. Sim. E que muitas pessoas chegam no consultório dizendo assim, eu tenho TDAH, eu acho que meu filho tem TOD, né? Eu tenho depressão, eu tenho ansiedade. E eu gosto de dizer assim, olha, transtorno transtorna. Tá transtornada a tua vida? Tá transtornado no sentido de eu não conseguir trabalhar, eu não conseguir me relacionar, eu não conseguir me socializar, eu não consigo ter bem-estar no meu movimento? Não, eu consigo, mas assim, eu esqueço as coisas, né? Eu consigo, mas às vezes eu marco dois compromissos ao mesmo tempo. Mas o tamanho desse transtorno, né? Não chega a ser um transtorno, mas eu gostaria de ser perfeito. Eu digo, aí a gente não consegue esse lugar. Mas um transtorno transtorna. Mas aí entra também na questão, aproveitando a fala de Thaís, dos limites de cada um. Sim, é muito importante a gente levar em consideração que, por exemplo, a gente tende a se comparar. E a gente tende a comparar. A gente tende a se comparar e a gente tende a comparar. Inclusive, família normalmente faz isso. Fulana é mais forte do que cicrana. Né? Praticamente porque, involuntário. Você não sabe o que foi que fulano já suportou. E a gente tem que entender que em qualquer dimensão do nosso ser, quer seja a dimensão orgânica, né, corpo, como mente, que na verdade corpo e mente são dois lados são duas faces de uma mesma moeda. É uma separação didática, né? Para a gente explicar, Exatamente. A gente separa didaticamente, mas na prática é um funcionamento Exatamente, só, né? É integral. Então, assim, as pessoas têm limites e possibilidades totalmente diferentes. E a gente não considera isso. E daí, muitas vezes, a gente deixa passar do sofrimento para o adoecimento, porque culturalmente aquela situação, né, aquela pressão, aquele momento, outra pessoa já viveu e suportou. Fulano já ficou viúvo e suportou. Outro já perdeu o emprego, mas não teve problema, suportou. Mas os nossos suportes são diferentes. Porque nós somos, aí vem de novo a questão inicial, consideremos sempre
a nossa individualidade. Isso faz com que, inclusive, nós entendamos o quanto nós somos preciosos e preciosas. Porque se não fôssemos individuais, nós seríamos facilmente comparados. Iria se encontrar realmente um modelo único, né? Um padrão único. Eu gosto da explicação de Vanessa Eletério, psicóloga, que eu não sei se é uma construção dela, mas quando ela explica assim, como que a gente instala um transtorno mental. E ela diz que a gente precisa considerar a vulnerabilidade psicológica. As pessoas têm... As limitações, né, de cada um. Isso, cada um tem uma capacidade diferente, né? As vulnerabilidades psicológicas, as vulnerabilidades genéticas, né? Porque a gente sabe que tem transtornos psíquicos que têm uma incidência genética muito alta, como, por exemplo, a bipolaridade. E a esquizofrenia. Sim. E a questão de você estar o tempo todo sob influências estressoras. Então, estou o tempo todo ali no ciclo do estresse, recebendo cortisol, adrenalina. Ela traz esses 3 pontos como cuidado com esses 3. O estresse eu posso cuidar. Sim. A vulnerabilidade psicológica eu também posso cuidar, porque no consultório nós fortalecemos, né, a psique dos nossos pacientes. Sim. A genética, ela chega, mas com os outros cuidados ela não precisa ser uma condenação, porque não é determinante. Né? Sim. É algo que é relativamente recente dentro da medicina, quando a gente fala nos determinantes genéticos e como é que esses determinantes se comportam diante do contexto social, né, do contexto cultural, inclusive. Porque nós chamamos de epigenética essa relação que o meio promove junto ao DNA de cada indivíduo. Então, por mais que haja uma tendência para determinado distúrbio, a depender de como o meio daquele indivíduo se apresenta, a depender de como aquela pessoa enxerga a vida, como ela é ensinada a enxergar, como ela reestrutura os pensamentos, então aquele transtorno ele pode ou não se manifestar, ou se manifestar de uma forma branda. Então, de fato, existem essas questões genéticas que são muito importantes, algumas são bem preponderantes, e existe, de fato, essa relação com o meio que nós precisamos considerar sempre. É o que nós conversávamos também há pouco, né? Quando se trata um indivíduo, não se pode tratar uma fração dele. Nós tratamos a pessoa como um todo. Dentro de um sistema, né, Arnaldo? Exato. Nós precisamos enxergar aquela pessoa como um organismo que, inclusive, pode ter algumas descompensações que levem a eventuais alterações psíquicas, mas que não são de origem psíquica, né? Por exemplo, pacientes que têm alterações de função metabólica, as tireoidopatias, problemas renais, né, que podem fazer os chamados distúrbios hidroeletrolíticos, alguns tipos de infecções. Então, existe uma série de possibilidades que precisam ser investigadas para que eu, de fato, afirme que aquele indivíduo tem um problema puramente psíquico. Né? É importante que isso fique claro. Quando se vai ao médico, nós procuramos pesquisar todas as possibilidades e aí, diante de uma anamnese bem feita, de uma escuta qualificada, é possível sim entender se existem mais chances de aquele indivíduo ter determinados comprometimentos, né, que sejam de origem puramente corporal, orgânica, e que a mente também possa estar sofrendo em decorrência daqueles processos. Eu, particularmente, na clínica, eu tenho muito cuidado com esse ponto. Porque a gente também não pode achar que tudo é mental. Exato. Não é isso? Então, assim, eu tenho muita preocupação em encaminhar meus pacientes para... Eu sempre pergunto, você fez exame clínico há quanto tempo? Por exemplo, quando você atende o público do gênero feminino, mulheres que estão acima de 40, que tem normalmente alterações hormonais. Sim, ou adolescente. Então a gente tem pouco tempo pouco tempo sem alteração hormonal, né? Na adolescência. Porque na adolescência é muito e depois dos 40 também. Sim. Então, acho que a gente passa a vida inteira com alteração hormonal. Mas aí eu sempre pergunto, você fez exame ginecológico há quanto tempo? Para fazer os exames laboratoriais e verificar as suas taxas hormonais.
Ah, faz muito tempo. Eu indico, eu encaminho. Né? Não é nada obrigatório. Inclusive, tem um colega que eu acompanho nas mídias, aquele lá, Leonardo, né? Bruno Soalheiro, é? Bruno Tem Soalheiro. esse. Pronto, Bruno Soalheiro. Eu acompanho, eu gosto muito das postagens dele. E ele dizendo que ele encaminhava os pacientes dele para exames clínicos médicos. Porque muitas vezes não é uma doença mental puramente. É uma doença orgânica que está levando a um desconforto psicológico. Psicológico. Então, Perfeito. assim, mas o que mais me incomoda nisso tudo, essa nossa abertura está muito, assim, enfática nesse sentido. Porque a gente vai acabar chegando na rotularização. Né? E eu ainda vou complementar. Sabe aquela coisa de consulta de revista? Horóscopo de revista? Ah, toma isso aqui, que isso aqui você vai melhorar. Doutor Google, né? Doutor Google, exatamente. Ou a doutora vizinha. Eu recebo os pacientes que chegam na primeira consulta. Doutor, eu sou bipolar. Doutor, eu tenho TDAH. Aí eu disse, você vem de onde com esse? Não, porque a minha amiga falou que eu tinha. Não, porque eu vi no Google, doutor Google, meus sintomas. Calma, né? Vamos avaliar, vamos analisar, vamos fazer uma anamnese para identificar todos os pontos. Porém, a gente está vivendo hoje uma facilidade desses rótulos que eu não sei se vocês têm essa vivência na clínica. Você tem, Arnaldo? Muita. É o meu dia a dia. Né? Só voltando um pouquinho para chegar a essa colocação, quando nós falamos, por exemplo, né, de que as pessoas necessariamente buscam, né, um rótulo, que elas buscam um diagnóstico, obviamente que cada um de nós busca se entender, né, e busca também resolver a problemática pela qual vem passando. Só que muitas vezes as pessoas buscam um diagnóstico para que também se escondam atrás daquilo como uma justificativa para que eventuais comportamentos disfuncionais possam continuar acontecendo. Perfeito. Então é muito comum nós pegarmos, por exemplo, alguém que tem uma desmotivação para estudar, não gosta de determinada disciplina, ou então usa uma metodologia que não é a melhor para aquela pessoa. E aí, automaticamente, ela já diz, eu tenho TDAH, doutor, eu vim aqui porque eu quero tomar tal remédio. Já diz o remédio, né, Arnaldo? E já diz o remédio, né? Não, porque minha amiga, minha prima tem, então ela tomou e olha, ela passou no concurso, então ela passou no vestibular, ela começou a estudar várias horas. Mas é o que nós sempre falamos, nós reforçamos. Na medicina existe um termo conhecido como idiosincrasia, né? Cada pessoa tem uma forma de sentir, de se expressar, tem uma forma de reagir, inclusive aos tratamentos. De repente, o tratamento que eu propus para a Thaís pode funcionar muitíssimo bem para ela, mas pode não funcionar para a Mônica. E aí vem o risco, né, do Dr. Google, ou então da vizinha que diz, olha, eu tomo toda noite, fico ótima, toma você também. Então, nós precisamos ter bastante cuidado com esse tipo de situação. Sim. E, realmente, no meio acadêmico, no meio médico, existe uma determinação que ela não é apenas nacional, é uma determinação, é uma orientação mundial. A prática médica é muito clara. Ela diz que o diagnóstico psiquiátrico, ele é um diagnóstico de exclusão. Então, antes de eu dizer que alguém de fato tem uma condição psiquiátrica, que tem alguma alteração psicológica, eu preciso excluir todas as outras possibilidades que pudessem, eventualmente, causar aquele tipo de sintoma e, consequentemente, mimetizar um quadro, né, como outros tantos que nós vimos. Então, como eu citei para vocês, existem vários possíveis casos em que nós temos, por exemplo, um paciente que não tem uma alteração típica mental, mas ele apresenta um quadro semelhante porque ele, na verdade, tem um outro órgão que não está funcionando bem, que não produz aquele determinado hormônio que deveria produzir, e aí uma das expressões do quadro é a expressão psicológica. Né?
Então, na minha prática, eu vejo muito isso, sabe, Mônica, Thaís? Chegam muitos pacientes já com um diagnóstico, já querendo, né, uma resolução imediata. E eu sempre explico, o caminho não é tão simples. Porque nós precisamos, sim, iniciarmos um vínculo e não podemos ficar sozinhos. Porque o médico vai fazer a parte dele, mas o psicólogo também precisa entrar nesse processo. O terapeuta ocupacional, muitas vezes, também é imprescindível nesse processo. Né? Então, a equipe como um todo, ela faz com que o indivíduo possa ter um apoio que realmente vai diferenciar o prognóstico. Sim. E por melhor que seja a anamnese, aquela, né, avaliação inicial, quando o paciente chega no consultório, ele vai relatando e a gente vai investigando, completa e bem feita. É muito difícil você na primeira consulta, na primeira sessão, você como profissional, eu começo a elaborar as hipóteses diagnósticas na minha cabeça. Mas eu não consigo dizer isso ao paciente, olha, eu acho que você tem isso, né? Pelo que você está trazendo, é bem possível que você tenha isso. Às vezes eu recebo paciente super chateado com o profissional, né, o psiquiatra, assim, ele não disse o que era que eu tenho, não gostei. Eu digo, já gostei? Já gostei, porque ele não pode no primeiro encontro falar assim, você tem isso, né? Ele pode construir uma ideia, mas vai ser através desse vínculo, vai ser através desse contínuo que eu vou conseguir trazer um diagnóstico assertivo e, inclusive, modificar esse diagnóstico. Sim. Muitas vezes o paciente chega com um quadro muito claro de depressão, ou um quadro muito claro de ansiedade, e quando você constrói, vai acompanhando, opa, é um transtorno de personalidade. Não é uma ansiedade, não é apenas a ansiedade e a depressão é uma comorbidade, né? Já é um agravamento dessa patologia, mas no início, a raiz é diferente. E eu consigo ver isso numa única sessão? De jeito nenhum. Impossível. E ainda tem um outro agravante, é que muitas vezes o paciente, ele usa o diagnóstico como justificativa para ele, né, como Arnaldo citou, e tem um outro detalhe, né, um outro agravante, aliás. Muitas vezes, ele já vem com esse diagnóstico, por exemplo, se tratando de adolescente. Esse diagnóstico muitas vezes é emitido pela própria escola, né, já vi casos, e esse paciente vive com esse rótulo. É como se ele tivesse com o nome na testa, né, eu tenho isso. E inconscientemente e conscientemente isso começa a comprometer a vida dele. Dificuldade nos relacionamentos, dificuldade na vida acadêmica, dificuldade depois na fase, né, na fase jovem de conseguir empregos, né, adentrar na vida profissional. Mas você já vem desde muito tempo com um rótulo. Eu sou isso. Eu tenho isso. E daí quando você começa a acompanhar e identifica de maneira correta que, na verdade, esse paciente nunca teve esse transtorno. Você imagina alguém viver 5, 6, 8 anos sob o rótulo de um transtorno que ele não tem. É bem complexo isso. Bastante. Né? É feito, a gente já viu muito em novela, o indivíduo recebeu o resultado errado e no resultado disse que ele estava com câncer. Né? E ele vai ter um ataque cardíaco só de ver o resultado do exame que não era dele, era de outro. Então você imagina psicologicamente você viver. O adolescente às vezes nem sabe do que se trata, mas ele começa a escutar as pessoas. Se você tem isso, você é assim. Você faz isso por causa disso. Então, gente, é muito importante examinar isso. O risco de você rotular alguém. Quer seja você, às vezes é por uma questão de preocupação familiar, eu reconheço. Né? E às vezes é por uma questão tendenciosa. E outras vezes é por uma questão de praticidade. É muito mais fácil eu dizer, você tem isso. Na questão infantil, né? O TDAH do aluno inquieto, agitado, ou o TOD, daquela criança que é desobediente, e às vezes o processo educacional já é mais difícil, né? Exatamente. Eu não estou conseguindo criar um modelo de educação que funcione, então o rótulo vai salvar aqueles pais, né? Vai salvar a dificuldade que eu tenho de imprimir um modelo de educação
numa criança que ela tem um jeito de funcionar mais exigente. Né? Exigindo de pais que muitas vezes não têm tempo. Como que vai me exigir se eu não consigo? Eu consigo levar no médico, eu consigo medicar, eu consigo levar no psicólogo, mas eu não consigo aplicar no dia a dia. Porque até indo no profissional, né, indo no médico, indo no psicólogo, o trabalho não vai ser nosso. O trabalho muito de autorresponsabilidade do paciente. Sim. O trabalho muito de execução, né? Eu gosto de Christian Duken quando ele diz assim, a terapia não acontece naquela hora lá, hein? A terapia acontece no dia a dia, sim, quando você vai colocando, né, aquelas orientações, ou quando aquela fala, de repente, ele desperta uma percepção da sua vida. Eita, agora eu estou entendendo porque, né, foi colocada essa questão. E aí eu vou precisando construir o meu trabalho também no dia a dia, né? Pois bem, dando continuidade, a gente sabe que a régua dos transtornos é muito ampla, né? E nós não vamos nos ater a todos os transtornos hoje. Até porque esse momento não é tão longo. E aí nós queremos falar um pouco de alguns transtornos, para dar continuidade ao nosso processo, né, à nossa conversa, alguns transtornos que são mais incidentes em pessoas do gênero feminino. Então aqui a gente tem uma frase de Martin Seligman, onde ele diz assim, esse é do livro... Como se tornar otimista. Aprenda a ser otimista. Aprenda a ser otimista. E ele fala assim, os transtornos depressivos atingem 2 vezes mais mulheres do que homens. E agora ocorre 1 década antes na vida do indivíduo do que na geração anterior. Ou seja, a gente sabe, né, que os transtornos depressivos, eles atingem homens e mulheres. Mas, segundo as pesquisas, eles atingem mais as mulheres. Isso tem sentido? Completo sentido. Faz completo sentido, porque existem algumas variáveis a serem consideradas, né? A mulher normalmente acaba tendo uma sobrecarga no seu dia a dia, porque não é apenas aquela pessoa que tem a obrigação do trabalho, né? O trabalho que eu falo externo. É também a mulher que muitas vezes tem que cuidar mesmo dos filhos, do marido, da casa, tem ainda algum outro parente que dependa de alguma forma desse cuidado. Além dessas questões socioculturais que nós falamos, porque esse é um modelo, assim, eu citei isso como exemplo porque é o modelo que ainda predomina. Sim, sim. Né? A mulher diante dessa questão do mercado de trabalho, família, enfim. Mas claro que existem outras possibilidades. Né? Hoje, cada vez mais as mulheres também têm priorizado a profissão, a carreira, e nem sempre vão constituir uma família nos moldes anteriores, sim. Né? Com filhos, com marido, enfim. Mas o que eu quero ressaltar é, a mulher tende a ter um estilo de vida de mais cobranças. Além disso, tem a questão realmente dos hormônios, que Mônica até falou, né? Que são tantas variações e de fato são. Então, esses hormônios, eles têm uma interferência importante no estado de humor, no nível de irritabilidade, de agressividade. Inclusive, alguns, de fato, chegam a compor transtornos. Né? Em outras situações, são oscilações típicas e nós não consideramos um adoecimento. Mas as mulheres tendem a ter, de fato, uma incidência mais importante desse processo depressivo, do processo ansioso, os processos neuróticos, de um modo geral. A Organização Mundial de Saúde nos coloca como o país mais ansioso do mundo, né? 1 a cada 3 pessoas será atingido pelo transtorno de ansiedade. 42% mulheres, 29% homens. Também nos transtornos ansiosos, as mulheres são as maiores vítimas. Exato. A presença feminina no consultório, ela é muito mais marcante. De fato, a mulher tem um cuidado a mais com a própria saúde, né? Ela tem menos preconceitos em relação a buscar ajuda, e o homem ainda tem esse tabu. Muitas vezes sofre, já tem uma indicação de procurar, né, um aconselhamento, passar por uma consulta médica, enfim. No entanto, acaba evitando, porque sempre coloca outras possíveis justificativas para o que sente. Isso é passageiro, isso aqui não vai me influenciar, eu vou sair para beber com os amigos, eu vou
de repente para uma academia, o que é até bom, né? No entanto, negligencia essa busca por ajuda, por achar que precisa ter reforçado o estereótipo masculino de fortaleza, né? De que aquela pessoa é a mais segura, é a chefe do núcleo familiar. Então, a mulher, ela de fato procura mais, tem essas alterações orgânicas e psíquicas, né? Que acompanham de uma forma, assim, muito importante. E aí nós vemos justamente essas estatísticas bem concretas, talvez até de uma forma mais alta do que a OMS coloca. O Arnaldo, a gente vê, né, como foi colocado, que em alguns casos a gente busca o rótulo para nos beneficiar, né, para nos ajudar, como ali sendo uma muleta de salvação. E em outros casos, como no caso dos homens, a gente se distancia até de um cuidado mais efetivo. Sim. Porque a gente vem com aquela, né, aquele preconceito de que é fraqueza, né, de que eu preciso ser forte, de que eu deixo que eu dou um jeito na minha vida, e distanciando essa galera desse cuidado, né, dessa atenção com... Isso. Nessa hora eu não quero rótulo. Existe o receio do rótulo, existe o público que tem a necessidade do rótulo, e aí a gente precisa aproveitar também esse espaço para desmistificar mais algumas questões, porque muitas pessoas não buscam ajuda, seja psicológica, seja ajuda psiquiátrica, porque entendem que de alguma forma se tornarão dependentes de nós profissionais. E que não é isso. O nosso grande objetivo diante dessa situação é tornar o indivíduo funcional, é fazer com que ele esteja bem, fazer com que ele esteja tranquilo, na medida do possível, porque também ninguém vai, eu costumo dizer isso, ninguém vai sedar a pessoa, ninguém vai tornar alguém indiferente à vida, não é esse o objetivo. A nossa grande intenção é fazer com que aquela pessoa volte a ser produtiva, volte a ser satisfeita com a família, com o trabalho, com os estudos, enfim, com todas as esferas das quais ela participa. E aí, muitos pacientes dizem, olha, eu sinto tal coisa, mas olha, eu não quero remédio não. E é importantíssimo nós lembrarmos o seguinte, de fato, boa parte das pessoas com algum nível de adoecimento não vai precisar de remédio. O remédio não é algo que é necessário, o remédio é algo, assim, em todos os casos, o remédio é algo que, quando bem indicado, de fato vai ter sua função junto ao processo de terapia, junto ao processo de reorganização da vida, da rotina. Então, existe um estereótipo ainda muito presente no nosso meio, que é o do antigo paciente psiquiátrico. Aquele paciente que vivia dopado, que vivia salivando, que vivia isolado do convívio com a família. E, felizmente, a psiquiatria evoluiu bastante, não apenas com técnicas medicamentosas, mas com técnicas psicoterapêuticas, com técnicas que vão além. Por exemplo, a estimulação magnética transcraniana, a eletroconvulsoterapia, que antes era um grande tabu pela forma como era praticada. Hoje nós temos um outro patamar de medicina psiquiátrica que consegue levar qualidade de vida sem criar outros problemas para quem realmente ali está precisando. É o que eu costumo dizer aos meus pacientes, olha, se houver indicação da medicação, nós vamos fazer de forma tal que nós não criemos outro problema, porque o problema você já está me trazendo aqui. Então, eu não quero mais outro, porque eu depois vou ter que tratar também. Né? E eu sempre digo assim, a recomendação do psiquiatra do uso do remédio, a orientação, a condução, não é problema. Eu já vi casos de pacientes com surto psicótico, fazer tratamento medicamentoso, né, terapia medicamentosa, começo, meio e fim, muito bonito. Casos de depressão, né, casos de ansiedade, começo, meio e fim. Mas o que acontece é que muitas vezes essa disciplina, que aí vem o papel da pessoa, né, do cuidado, de você retornar. A gente escuta muito assim, eu vou pegar só a receita na recepção. Então, assim, não volta para a consulta, não volta para tentar um desmame, né? Então, eu preciso tentar um desmame. Eu preciso ver se essa pessoa já está respondendo sim à substância. Né? Eu vou tentando um desmame, eu vejo que deu incômodo, mas a pessoa continuou funcionando. Tá legal, vamos avançando aqui.
Mas tudo isso precisa que o profissional esteja atuando e que aquele paciente confie naquele profissional para ter um começo, meio e fim, em muitas situações, né, da atuação medicamentosa no tratamento. E até a gente precisa sempre frisar que há transtornos, né? Existem doenças que de fato precisam de um tratamento para o resto da vida, são os distúrbios psiquiátricos crônicos, né? E existem aqueles que são pontuais, que de fato nós precisamos passar um tempo com todo esse arsenal que nós acabamos de falar, mas com começo, meio e fim. Então, situações, por exemplo, né, doenças, por exemplo, como a esquizofrenia, o transtorno afetivo bipolar, determinados transtornos de personalidade, precisam de fato de um acompanhamento, né, permanente. Isso é fato. Mas eu, sempre que escuto algum paciente questionar sobre a medicação, sobre a terapia, eu digo para ele, o problema, na verdade eu questiono e depois eu afirmo. O problema não é o remédio. O problema seria se nós não tivéssemos solução para o problema. Então, a partir do momento que eu sei que há um caminho, que existem formas de atenuar aqueles sintomas, de tornar a pessoa novamente pronta para o dia a dia, então, por que não adotar esse processo? Claro. Né? Eu gosto da fala do psiquiatra Alfredo Simonetti, quando ele diz assim, que exatamente foi o que você trouxe, a medicina do psicofármaco avançou demais. Aquele estereótipo do paciente que tomava o medicamento não é mais o que a gente vê hoje nos tratamentos medicamentosos da psiquiatria. Inclusive, isso tem criado uma psiquiatria cosmética. Eu não vou ter aqueles efeitos, então medica inclusive as dores existenciais, porque eu não vou ter tantos aqueles efeitos colaterais. Né? Eu não vou ter aquelas questões mais complicadas de adesão, porque eu vejo que a primeira dificuldade de um tratamento medicamentoso psiquiátrico é a adesão. Como você falou, o que serve para a Thaís não serve para a Mônica. Então, a gente não tem como reproduzir uma mesma receita para todo mundo. Eu preciso, e que às vezes o paciente não entende, é que assim, eu fui para esse médico e não funcionou. Volta nele. É comum isso acontecer, né? É esperado, inclusive. Isso. Porque é a questão da adaptação ao organismo daquele sujeito. Exato. É interessante. Aí vem aqui o terceiro transtorno que a gente gostaria de... Nós não podemos citar tudo, né? A gente já falou transtorno depressivo, transtorno ansioso, transtorno de ansiedade, os transtornos da alimentação. Então, em entrevista ao Saúde e Consciência, a professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG e coordenadora do Núcleo de Investigação de Anorexia e Bulimia do Hospital das Clínicas da UFMG, Ana Maria Lopes, explica que a sociedade hipervaloriza a magreza. Dessa imagem ideal que é passada, então há uma ocorrência maior, sobretudo dos transtornos anoréxicos ou bulímicos no sexo feminino. Aí, mais uma vez, vem o gênero feminino como a bola da vez, né? Tanto nos transtornos depressivos, quanto nos transtornos ansiosos, quanto nos transtornos alimentares. Então, a gente está citando isso para a gente refletir, né? Na verdade, é uma reflexão que nós queremos levar ao nosso público. E quanto aos transtornos alimentares, também na clínica você tem essa impressão ou essa certeza? Eu diria que uma certeza. A mulher tende, justamente por ser mais preocupada consigo, também a valorizar e muitas vezes a superdimensionar a questão estética. E aí, de fato, nós vivemos há alguns anos, né, aquela velha ditadura do corpo. Sim. Em que todas precisam seguir, todos, né? Tanto homens quanto mulheres, enfim, todos os gêneros, né, precisariam seguir algum tipo de padrão. Tá? Nós sabemos que, de fato, a obesidade é uma doença. Sim. Né? E tem seus graus, tem seus tratamentos, suas indicações de intervenção. No entanto, muitas pessoas já têm um padrão corporal adequado, mas continuam se sentindo insatisfeitas. É a questão do dismorfismo corporal. Sim. A pessoa olha para o espelho, mas vê
medidas completamente diferentes das que de fato tem. Então a pessoa sempre acha que está um pouco mais gorda, acha que precisa perder mais peso aqui, mais peso ali. E aí os transtornos alimentares que se sobressaem são de fato a bulimia e a anorexia, mas nós temos outros. Né? Sim. Existem outros transtornos e por isso mesmo que a mente não esgota essa complexidade. A cada dia a gente entende que existem novas e novas possibilidades diagnósticas dentro desse grupo. Mas tenho visto também muitos homens nesse processo. E muitas vezes até jovens, assim, adolescentes, com esse problema porque sofreram bullying. Ah, mas você é muito gordinho. Ah, mas você é tal coisa, você não consegue jogar, você não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo. E aí aquilo cria na psique de quem sofre uma verdadeira energia de aniquilação. Então, ou ele perde aquela massa para ficar realmente como os outros, ou então ele se sente completamente excluído, sozinho, enfim, Sim. triste. Né? E a gente precisa ir recuperando aos poucos, né, esse processo de autoconhecimento, autoentendimento de forma funcional. Né? A autoconfiança. O Arnaldo, o transtorno de uso de substância, que eu acredito, não sei, mas eu acredito que seja mais associado ao gênero masculino. É que eu acho que a mulher é mais sabida em esconder isso. Olha, pode ser, né? A mulher é muito esperta, muito inteligente. Mas considero também a questão, né, cultural. Isso. Né? Porque hoje as mulheres são muito mais avançadas do que eram antes, graças. Então hoje as oportunidades são as mesmas. Enquanto que né, digamos assim, há 50 anos, as mulheres não podiam fazer muita coisa. Então, assim, os homens tinham liberdade de sair para ir para um bar, né, para jogar com os amigos. Se as mulheres fizessem isso, era escondido. E as próprias mulheres se reprimiam. Aquela, né, a autorrepressão. A repressão era da família, era da sociedade e era dela mesma. Hoje a gente já não tem esse, digamos assim, esse monstro perseguindo a gente. Então a sociedade hoje, ela está se encontrando para se tornar uma sociedade que preze mais pela igualdade. Pelo menos esse é o nosso desejo. Né? Igualdade de gêneros, igualdade. Então talvez aí está aí nesse viés, porque de fato os homens eles fazem determinadas coisas que não são censurados por fazerem. Aí vem a questão do preconceito, né? Que também ainda é muito forte na nossa sociedade. Não tenho dúvida de que essa é parte da explicação, né, por essa busca tão mais importante no grupo masculino, mas existe também uma questão comportamental. O homem, ele acaba tendo, até pela constituição cerebral, hormonal, uma impulsividade um pouco maior e uma tendência maior também a desenvolver alguns transtornos relacionados, por exemplo, à dependência química. E aí é a velha história, né? Tem uma tensão, tem um estresse que eu não vou tratar com um profissional porque eu tenho preconceito, mas vou buscar refúgio, por exemplo, no álcool. Daqui a pouco, acho que também a cannabis pode me ajudar, e daqui a pouco entra a cocaína, crack, e por aí a gente vai num caminho que é extremamente difícil. Sim. E a mulher, assim, ela fala. Né? A mulher tem grupos de amigas, normalmente ela diz assim, não tá legal meu casamento, então não tô gostando daquele trabalho, né? Então eu tô tão chateada com minha família. E o homem, ele não traz esse espaço de fala entre os amigos. Quando os homens se reúnem, eles não vão se reunir para conversar sobre conflitos relacionais, existenciais, né? E aí ele usa muito esse entorpecimento. Eu estou sentindo, não tenho espaço, mas eu preciso, não tenho espaço e não me possibilita um espaço, eu vou entorpecendo isso com as substâncias. E são questões, né, culturais e sociais que eu espero que todo esse movimento, inclusive das mídias sociais, possa fazer a sociedade refletir quanto a isso, né, das nossas necessidades, independente do gênero, né, independente da orientação sexual, independente de raça, independente de credo, porque essas necessidades elas são humanas.
Olha que perfeito. Humanas. Até essa palavra soa bem, né? Sem dúvida alguma. Independente de qual seja a conformação do indivíduo, né? Essa conformação biológica, social, cultural, religiosa, de fato nós somos humanos, nós somos um grupo que precisa repensar no curso da própria história. Evoluímos muito tecnologicamente, evoluímos muito em termos de conhecimentos, de entendimento de uma série de questões. No entanto, sobrecarregamos o cérebro, sobrecarregamos a mente. máquina humana. E nós precisamos dessa abertura, de entendermos que é preciso sim falar, é preciso que nós paremos para nos escutarmos. E muitas vezes a gente escuta isso, mas a terapia eu vou só conversar. Para conversar eu converso com um amigo. Ótimo, conversa bastante com um amigo, é importantíssimo, somos seres sociais mesmo. Mas nós precisamos da orientação, da avaliação das pessoas tecnicamente comprometidas com isso, para que de fato nós consigamos organizar aqueles pensamentos que saíram do local que deveriam, vamos colocar assim, né? Dessa forma. É necessário ter esse direcionamento. Os amigos trazem um cuidado. Isso. O profissional traz um tratar técnico. Isso. Né? Diferente. É importante ressaltar que os transtornos psíquicos, eles estão no espectro. E são vários. E nós não citamos todos eles aqui hoje. Não é assim. O grau de relevância de cada transtorno, aí vai de acordo com a intensidade e a frequência. Sim. E com a própria estrutura do transtorno. Então, nós temos transtornos, são vários, e hoje a gente citou os alimentares, os depressivos, os ansiosos. Por que nós citamos? Porque a incidência destes são muito fortes na sociedade contemporânea. Então, por exemplo, todos os transtornos existem, mas tem alguns que são mais incidentes. E, além de serem mais incidentes, eles também são citados de maneira mais informal. Eu sofro de transtorno de ansiedade, sem nunca ter ido para um psiquiatra, sem nunca ter ido para um psicólogo. Eu sofro de... Ou então você tem um transtorno alimentar, você percebe, né, que alguém tem, mas assim, isso não é revelado. Então, são transtornos que hoje são muito comuns. Aí você vê, né? Uma vez eu escutei uma fala da internet dizendo assim, se você toma mais de 4 banhos por dia, cuidado que você pode ter um TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Aí eu digo, não no Nordeste, minha gente. Aqui onde a gente mora não é assim. Então, assim, você traz uma fala tendenciosa no momento onde patologias estão ganhando visibilidade, né? Isso. A gente está trazendo à tona, as pessoas estão dizendo, né? Eu sofro disso, eu tenho isso, eu fui diagnosticado disso, pessoas influentes na mídia, mas a gente não pode ter recorte. A gente precisa estar fundamentado. Gente, mas falamos dos transtornos, Sim. falamos bem. Sim. Eu gostaria de lançar aquela pergunta inicial nossa, o tema. É possível ser feliz, então, Arnaldo, depois de tudo isso que a gente conversou aqui? Não tenho a menor dúvida de que sim, nós podemos sim sermos felizes, mesmo com o diagnóstico psiquiátrico. Como nós falamos até agora, nós trouxemos possibilidades. Em nenhum momento fomos aqui categóricos ou taxativos para falar que alguém que recebeu determinado diagnóstico ou que alguém que iniciou determinado tratamento vai ficar naquela condição. Muito pelo contrário. Eu acho que quando se busca, né, a melhor forma de tratar alguma dor, algum desconforto, busca-se também um autoconhecimento, um autoentendimento que vai gerar, inclusive, uma melhora da qualidade de vida, porque nós somos muito mais do que uma condição, nós somos muito mais do que um rótulo. Então, não é porque alguém recebeu determinado diagnóstico que ela vai mudar de nome, mudar de personalidade para ser o diagnóstico. Nós temos a mesma pessoa, aquele mesmo ser humano, que podia ter recebido um outro diagnóstico, por exemplo, de diabetes, de hipertensão, de nódulo na tireoide, que poderia ter recebido diagnóstico de enxaqueca, mas foi um diagnóstico que é da alçada da psiquiatria e que, em conjunto, nós podemos tratar e, sim, recuperarmos aquela felicidade tão sonhada. Apesar dos altos e baixos normais da vida, nós podemos fazer isso.
sem dúvida Às alguma. vezes chega essa pergunta para mim, quando atendo pacientes com diagnósticos. Por que isso aconteceu comigo, hein? Por que que eu estou sentindo isso? O que é que acontece? O que é que eu não consegui fazer? Como é que a gente responde, Arnaldo? Pois é, são questões bem profundas, né, e que trazem, inclusive, um cunho ali existencial. Né? Muitas vezes eu digo para o paciente que determinado tipo de pergunta se assemelha ao nível da pergunta: mas quem somos nós? Como foi que tudo começou? Para onde estamos indo? Como vai ser o meu futuro? Nem sempre teremos respostas. Perguntas, realmente temos muitas, e que bom que temos, porque elas são instigantes. Só que nós não precisamos dar uma super dimensão a esse tipo de questionamento. Nós precisamos, na verdade, buscar uma aceitação. Ok, eu sinto tal sensação, mas agora eu vou buscar melhorar. E aí, de fato, tentar encontrar uma resposta. E se encontrou essa resposta nesse processo que não é rápido, né? Que muitas vezes também é uma angústia do paciente. Eu quero tratar hoje e mês que vem já quero estar pronto. Não quero mais terapia, não quero mais remédio. E não é assim. Eu costumo dizer que o nosso cérebro é formado por uma orquestra muito diferenciada. Como se fosse uma sala de aula muito complexa. E não é na primeira aula que a gente consegue fazer todo mundo entender o que precisa ser entendido. E aí nós vamos educando os neurônios, vamos educando a nossa psique para que de fato ela se adapte a uma nova condição e que ela possa, sim, ter uma satisfação com o dia a dia. E às vezes eu percebo que também essa fala vem muito associada assim com o senso de incapacidade, com esse senso de fraqueza, né? Porque se a gente tem um problema físico, às vezes a gente não faz essa pergunta, mas por quê, hein? A gente entende que o sistema desregula. Só que do mesmo jeito que o sistema desregula muitas vezes na fisiologia, o sistema também desregula na psique. Só que quando é na fisiologia, eu tenho um nível de aceitação melhor. Quando é na psique, eu fico procurando dentro de mim. Às vezes a própria sociedade também fica procurando: por que tu não fez isso? Se tu tivesse feito isso, eu tinha dado um jeito. Não, tu tá assim porque tu não se resolvesse naquele lugar. E aí a gente fica procurando uma culpa, né? Procurando um defeito de funcionamento, procurando um erro que não existe. Porque o sistema desregula. Ora na parte física, ora na parte psicológica. Exatamente. Mas que, rapidinho, Mônica, só te interromper, mas que em outros momentos da história nós tivemos a oportunidade de verificar o processo, né, de exacerbação de determinados sintomas, de determinadas situações durante a pandemia. Né? Foi uma situação ímpar para a humanidade nos tempos modernos. Então, isso tudo trouxe à tona uma série de questionamentos, uma série de possíveis transtornos que até então eram guardados ali às 7 chaves. E nós hoje já reconhecemos de uma forma mais ampla que tanto o corpo quanto mente, para alguns, né, de uma forma mais abrangente, alma, espírito, Sim. Todo o nosso complexo de ser humano precisa de atenção de forma igualitária. Então, do mesmo jeito que eu trato uma fratura, eu preciso tratar também algo relacionado ao meu estado de humor que possa estar incomodando, que possa realmente estar ali pesando e me tornando uma pessoa de difícil convivência, por exemplo. Né? E quando a gente fala de é possível ser feliz, é possível ser feliz, né, com um diagnóstico, eu vou citar o compositor que diz assim: é impossível ser feliz sozinho. Quase que eu canto, é porque eu sou ruim de cantar, viu, Arnaldo? Somos dois. Não tem como ser feliz só nessa condição. Né? Quando eu recebo um diagnóstico de um transtorno psíquico, eu não tenho como ser feliz sozinho. Eu preciso ser feliz com essa rede, né, multidisciplinar que você trouxe, de profissionais que possam me acompanhar durante esse processo. Porque talvez seja mais difícil para mim esse lugar de autoconhecimento sozinho. Sim. Seja mais difícil para mim esse lugar de uma autodisciplina sozinho. Eu diria que talvez nem seja possível. De autocompaixão
sozinho, né? Então, é impossível a gente conseguir só. A gente precisa conseguir em rede. Isso, porque se você tem um transtorno, esse transtorno é diagnosticado, seja em que ordem for, ordem psíquica ou orgânica, é claro que você precisa do auxílio, né, das técnicas terapêuticas adequadas para que você possa ter qualidade de vida. Justamente respondendo a essa pergunta, que é a pergunta essencial da nossa, né, do nosso podcast hoje. É possível ser feliz recebendo um diagnóstico de um transtorno psíquico? É possível, sim. Mas é possível se você tiver, inclusive é uma das sugestões que a gente fala aqui na nossa, né, no que nós preparamos para o nosso público, é você entender o seu caminho e buscar orientação. Psicoterapia, psiquiatria, mas eu acho que antes disso é importante você olhar para você mesmo e entender que nós não somos perfeitos. É amar a assimetria. Nenhum de nós somos perfeitos. E o grande problema da doença psíquica é que ela é invisível. Sim. Então, ela é invisível, as pessoas não veem, o indivíduo sente a angústia profunda, sente os sintomas profundos, mas os preconceitos e os rótulos fazem com que ele prefira omitir. E quando ele vem falar a respeito, é porque ele já está no limite. Não existe um marcador biológico, Isso. A neuroimagem já tem nos ajudado mais, mas a gente ainda não tem, né, esse alcance. É um trabalho de uma avaliação mais subjetiva, né? Porque se você tem uma ferida exposta, todo mundo vê e diz, vai tratar disso. Se compadece, né, daquele ferimento. Tem necessidade, olha, procura um dermato. Né? Mas se você tem uma ferida emocional profunda, as pessoas chegam para você, seja forte. Cadê sua fé? Isso é falta de fé. E hoje, inclusive, os teólogos, né, da fé, eles aconselham, orientam. Busquem um apoio psicoterápico, psiquiátrico, porque nós temos os recursos justamente para isso. Para que nós possamos, se nós tivermos um diagnóstico, que esse diagnóstico permita que nós tenhamos um equilíbrio de vida que permita ser feliz. Né? Mas assim, eu acho que o primeiro ponto é você aceitar a simetria. Aceitar a imperfeição. Somos imperfeitos. Nós adoecemos de forma involuntária. Ninguém diz assim, eu quero adoecer. Não é? Ninguém diz. Quer dizer, tem pessoas que dizem, né, Arnaldo? Tem pessoas que buscam a doença. Isso aí já é um outro podcast. Mas já assim, a gente... um outro CID. A gente adoece de forma involuntária, automática, mas assim, a recuperação é sempre possível. Aí vai de acordo com a conduta, né, que a pessoa e que as pessoas que estão ao redor dela sigam. E daí a importância desse processo de educação psicossocial. Né, para que as pessoas que nos acompanham, elas percebam que nós não estamos sozinhos. E se nós sentimos algo que nos incomoda, mesmo que não seja visto, é importante que você busque o apoio correto. Porque seja qual for a dificuldade, ela sempre tem uma solução. Você falou isso, né, Arnaldo? Exato. Sempre tem uma saída. Sim. E eu queria até trazer um conceito que eu trouxe no podcast da semana passada, sobre o conceito de felicidade. É possível ser feliz com um diagnóstico de transtorno psíquico? O que é que você entende por felicidade? A felicidade é prazer, aquela felicidade hedônica. A felicidade é prazer, alegria, entusiasmo. A felicidade é uma saída, é um encontro, é uma festa. A felicidade é um ganho, é uma conquista. Esse tipo de felicidade é muito boa. Mas se você entender na sua vida que só isso é felicidade, talvez não seja possível ser feliz com o diagnóstico de transtorno psíquico. Mas se a gente amplia esse conceito de felicidade, trazendo o conceito de felicidade eudaimônica, a felicidade do propósito, a felicidade do sentido, a felicidade de você pegar esse diagnóstico e não se rotularizar, e não se lamentar ou se vitimizar, mas a partir dele construir um propósito de superação,
um propósito de construção de uma vida significativa, um propósito de, nesta batalha, eu vou ter altos e baixos, mas eu vou superar e essa superação vai me trazer satisfação, mas a cada passo que eu der, eu vou reconhecer isso vai me trazer a felicidade. Que felicidade é essa? Eu, Daimônica. Aí eu consigo ser feliz com um diagnóstico de transtorno psíquico. Inclusive porque o processo psicoterápico ele vai oportunizar o autoconhecimento. E nesse processo de autoconhecimento você vai compreender as suas limitações. Eu sempre faço na minha prática clínica um exercício logo no início do processo, onde eu peço ao paciente para ele listar os pontos fortes e os pontos enfraquecedores. Eu não chamo pontos fracos, eu chamo enfraquecedores. O que você tem em você que você se orgulha e o que você sente que você se envergonha, que você se entristece. E ele faz isso e eu percebo que logo de início eles, puxa, eu estava fugindo de mim mesmo, sem querer reconhecer. Então, no processo de adoecimento, quando você, com apoio dos profissionais da área de saúde, que vão te ajudar no esclarecimento, você vai pegar aquele diagnóstico, você não vai colocar ele na gaveta e esconder. Né? Você vai entender sua limitação e perguntar-se, como é que eu posso viver dessa forma? Qual é a melhor forma de vida depois desse diagnóstico? Não é interessante pensar assim? Perfeito. Tem um vídeo no YouTube. Sim. É TEDx. Aquela palestra, TEDx. 15 Isso. minutos, Sim. né? Que ela é começo, meio e fim, bem impactante. Que ela é de uma pessoa chamada Diane Galantini. Depois a gente vai postar no Instagram o linkzinho de referência. E a palestra, ela diz assim, como viver depois de um diagnóstico psiquiátrico. Ela foi diagnosticada de transtorno bipolar e ela trabalhava na área do marketing, características, né, da euforia, né, na época Sim. que ela estava na euforia, o próprio chefe dizia assim, olha, demande menos que os setores não estão dando conta de você, não. Dias sem dormir, né, na produção, quando ela estava na fase depressiva, não tinha força de levantar da cama, não tinha força de organizar o aniversário do filho, do marido, e aí ela traz nesse vídeo, nessa apresentação muito curtinha de 15 minutos, como que ela lidou com esse diagnóstico. Então, eu achei muito bacana. Assisti 2 que eu achei muito bacana. Assisti o dela que eu achei muito bacana. E ela traz a questão da autorresponsabilidade. E ela traz assim, o que é que mudou minha vida? Sim. Mudou minha vida a autorresponsabilidade, a meditação, o medicamento, a atividade física, uma regulação do sono, porque o sono eu acho um marcador importantíssimo. Né? Quando eu não durmo bem, eu já não fico bem durante o dia. E eu sempre pergunto, às vezes o paciente até estranha, porque a gente começa assim, dormiu bem essa semana? Se alimentou bem? Fez atividade física? Mas peraí, foi para isso que eu vim falar aqui. Mas a gente precisa fazer essa avaliação do funcionamento integral. Então ela traz todas essas práticas como realmente assim, onde a vida dela mudou. Né? Onde a vida dela mudou. Ela traz uma frase interessante que ela diz assim, diferente da escola, que dá a lição, depois faz a prova, às vezes a vida dá a prova e depois a gente aprende as lições. Perfeito. E é muito legal. Um outro muito legal é uma pessoa chamada Irinete Leite. E ela diz assim, o lado bom do transtorno. Eu chorei nesse caso. Eu chorei nesse TEDx, TEDx também. 15 minutinhos. Vamos postar no Instagram também, galera. E ela fala que ela recebeu um diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. E diante desse transtorno, apesar desse transtorno, ela, apesar das dificuldades de vida, assim, muitas dificuldades, ela consegue se formar em psicologia, ela consegue entrar na área da neuropsicologia, ela consegue publicar artigo em revista científica. Nossa, assim, uma história incrível, impactante, linda. Ou seja, independe do seu diagnóstico psíquico. Né? Os exemplos estão aí, na literatura, nos depoimentos, nos testemunhos. Né? Nós que aqui estamos, que somos profissionais da área de saúde mental, né? A gente vem acompanhando em nossos consultórios casos clínicos reveladores.
Então, assim, a resposta desse podcast de hoje está aí. Sim, sim, sim. É possível ser feliz. E como, né? Muito feliz. Desde que haja comprometimento, autorresponsabilidade e que a pessoa entenda que finalmente ela encontrou a razão do que tumultuava a vida. E agora ela tem um caminho para seguir, ela tem um norte. Eu costumo dizer, olha, seria ruim se nós continuássemos pesquisando e nunca soubéssemos o que de fato você tem, porque também não trataríamos o que de fato você apresenta. Mas a partir do momento em que o acompanhamento é feito de forma adequada, que se chega a um diagnóstico, então se chega também, né, ao direcionamento. Então, a partir daqui, vamos tomar tais e tais medidas, como você disse bem, não é só ir ao consultório do psicólogo, do psiquiatra, mas é justamente modificar a rotina como um todo. Se o estresse está muito grande, vamos tentar aliviar de alguma forma. Se eu estou sedentário, eu vou tentar fazer uma atividade física. Ah, mas eu não gosto de academia. Mas eu não falei academia. Pode ser qualquer atividade física. Pedalar, caminhar, fazer Cooper, enfim, jogar tênis. Algo que te traga prazer, né? Então, há muitas e muitas formas. Os processos neuróticos, né, quando nós vamos verificar as bases neurobiológicas, mostram para nós que existe uma tendência a uma influência muito importante por parte, por exemplo, do estilo de vida, de alimentação, de sono, né, o ciclo sono-vigília, se de fato é adequado ou não. Porque eu começo a gerar uma cascata de processos inflamatórios que produzem radicais livres, entre a questão do estresse oxidativo. Então, o cérebro, como qualquer outro órgão, vai sofrer. E nesse sofrimento, também nós teremos da dimensão mais objetiva para subjetiva algumas repercussões negativas. E aí precisamos realmente interferir nesse processo. Perfeitamente. Fechou, gente. Fechamos. Agora, para encerrar, bem, primeiro eu quero agradecer por esse momento tão mágico, tão feliz de estar com você, Thaís. A nossa parceria tão incrível. Ainda não é vinho, mas já será. Saúde. Vamos lá. Então, agradecer a você, Arnaldo, por ter nos concedido do seu tempo tão precioso, que eu sei que você está numa demanda, né, de pacientes, de aulas, que é muito grande, porque você tem realizado um trabalho, assim, de muita competência, de muita qualidade. Eu, particularmente, conheço o seu trabalho e faço elogio a ele, né, publicamente mesmo. Estou aqui rasgando. Então, assim, muito obrigada por ter nos concedido, né, essas 2 horas, sei lá, 1h30. Eu sei que para você 1h30, numa sexta-feira à noite, depois de uma semana cansativa, é ouro. Mas, enfim, eu sei também do seu amor pelo aprendizado e pelo compartilhamento do aprendizado. Então, assim, muito obrigada. Sua participação e suas colocações foram muito pertinentes. Eu agradeço, Thaís agradece e o nosso público também vai agradecer. E eu quero agradecer por estar aqui compartilhando, né, dessa conversa tão boa. E eu quero finalizar com a frase de Fernando Pessoa. A loucura, longe de ser uma anomalia, é a condição normal humana. Não ter consciência dela e ela não ser grande, é ser pessoa normal. Não ter consciência dela e ela ser grande é ser louco. Ter consciência dela e ela ser pequena é ser desiludido. Ter consciência dela e ela ser grande é ser gênio. Fernando Pessoa. Começa a acreditar. Começa a acreditar em Caetano Veloso quando ele dizia de perto ninguém é normal, né? Exatamente. Arnaldo, muito obrigada, querido. Foi muito bom estar com você, aprender com você, receber você aqui nesse lugar que está virando a nossa casa. Doutora Mônica, como sempre, um prazer estar com você, compartilhando esse espaço. Antes da gente abrir, a gente estava falando assim, espaços que nos desnutrem, né? Que exigem da gente uma energia, espaço que nos nutre. Sim. Esse espaço, para mim, é um espaço que me nutre. É um espaço que faz muito sentido para mim estar compartilhando essas informações,
está levando esse conhecimento fundamentado para as pessoas, está recebendo pessoas queridas aqui, que possam costurar com a gente essas informações, é muito gratificante. E espero que a gente tenha conseguido, durante esse bate-papo de 1 hora e pouco, honrar também o tempo das pessoas que estão nos assistindo, sim, né? Porque hoje a gente sabe que na internet tem muitas informações, sim, e tempo é ouro. E quais são nossos agradecimentos, Thaís? Vamos agradecer ao Estúdios Arretado, que está recebendo aqui, né, Vitor, a gente, mais uma vez. Vamos agradecer a Dr. Arnaldo por estar aqui conosco. Vamos agradecer a Panta Rei, que nos ajuda criando aí nosso material de design, nossa marca, nosso pôster, né, de gráfico. Vamos agradecer a quem mais, doutora Mônica? E eu quero pedir a vocês, tá, que dê uma moral a gente, curtam, compartilhem, dê opinião, comentários. Para a gente que está começando agora, nós somos principiantes. A participação de vocês é fundamental para que a gente possa ver aí como é que está a nossa fala, né? Porque a nossa ideia é fazer o melhor para você. Perfeito. E as mídias sociais, elas também vão dando moral a quem tem mais comentário, a quem tem mais curtida, a quem tem mais inscritos, né? Um dia desse, uma paciente perguntou, não estou achando vocês no Spotify, porque o podcast do Felizmente, ele tá no YouTube e ele tá no Spotify também. Eu disse, sabe o que é? É que a gente precisa ter um determinado número de seguidores, de curtidas, para que ele comece a mostrar para outras pessoas esse conhecimento, para a gente possa continuar criando um conhecimento, assim, um material gratuito massa. Compartilha, segue. Mostra para as pessoas. Às vezes eu escuto esse material e digo, poxa vida, fulano ia se beneficiar com essa fala. Leva essa fala para fulana, né? Gente, tem uma surpresa. No próximo mês, que é o mês da mulher, nós vamos ter nos nossos podcasts convidadas especiais. E com todas essas estatísticas que nós citamos hoje, enlouquecedoras, nós temos uma surpresa, né, de um evento que nós estamos pensando em preparar para um grupo bem especial de mulheres. Para que nós possamos desenlouquecer juntas. Acho que a gente poderia usar esse termo, que a gente já trabalhou com ele lá no começo de 2020, na época da pandemia, desenlouqueça. A sociedade está precisando desenlouquecer. Precisa, de fato. Então fica aí para que vocês possam acompanhar, porque em breve nós estaremos divulgando como, quando, onde será esse evento dedicado às mulheres no mês de março, que é o mês da mulher. Perfeito. E eu gostaria também de aproveitar, né, a oportunidade, depois de receber tantos elogios, de aprender tanto com vocês, de agradecer. E agradecer, inclusive, ao nosso público, né, que vai realmente aí assistir, que vai divulgar, porque são informações muito preciosas, especialmente para quem está vivenciando o processo, né, da dor, da perda, da desrealização, como nós usamos no termo técnico. Então, o meu agradecimento, tá certo, ao espaço, ao pessoal da mídia, as duas queridas, né, tanto Mônica quanto Thaís, inclusive temos pacientes em comum e essa dobradinha tem dado muito certo. Muito né? Certo. E fico muito feliz de poder levar um pouquinho mais dessa informação, de divulgar um pouquinho mais a nossa área da saúde mental, para que mais e mais pessoas possam se beneficiar. Então, contem conosco, estamos à disposição e ficaremos muito felizes, inclusive, em breve, quando abrirmos aqui para perguntas, para maiores interações, e eu já estou me convidando. Já estou me convidando. Pro ao vivo, né, Arnaldo? Pro ao vivo. Querida, a gente trouxe uma lembrancinha para você, um mimo. Um mimo maravilha. De felicidade. Olha só. Felicidade. Fico muito, muito feliz, muito satisfeito, muito agradecido mesmo, de coração. Você merece muito mais. Um abraço forte. Vamos fechar com o nosso... A gente está criando um slogan, viu, Arnaldo? Felizmente é possível contemplar o sol. Vamos fechar com esse slogan. Bora lá. Vamos brindando, eu adoro brindar. Felizmente é possível... Felizmente... Calma, peraí. Felizmente é possível contemplar o sol.